Fala pessoal, professor Bortolan aqui, e agora a gente começa com uma série de exercícios sobre derivada, e esse vai ser o primeiro vídeo dessa série de exercícios sobre vários temas envolvendo derivada. E antes da gente ir para o vídeo e mostrar para vocês qual é o exercício, eu gostaria que vocês deixassem o like aqui no vídeo, se inscrevessem no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos que estão estudando cálculo. Além disso, para quem estuda cálculo, dá uma lida aqui na descrição, porque eu quero que vocês conheçam o meu projeto junto com os professores Boava e Morgado, que é o MDC, o Mestres do Cálculo. Então, para você que está tendo dificuldade, clica aqui no link que eu deixei na descrição e olha aqui que também tem um cupom legal para um curso completo de cálculo com mais de 60 aulas que está disponível lá na Hotmart para vocês. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O exercício, então, que nós vamos resolver é esse. Determinar a reta que é tangente ao gráfico da função f de x igual a x à quarta e paralela a essa reta y igual a 4x mais 3. Então, para esse tipo de problema, a gente tem que lembrar o seguinte. A equação para a reta tangente de um gráfico de uma função num determinado ponto. Então, se eu tiver... Então, como seria a reta tangente ao gráfico de f no ponto x0, f de x0. Então, é uma reta que passa pelo gráfico de maneira tangente. Então, a equação para ela é y menos f de x0 igual a f' de x0 por x menos x0. Então, se eu souber o ponto x0 no qual eu quero calcular a reta tangente, é só eu calcular cada um desses valores, o f de x0 e o f' de x0, substituir nessa equação, porque essa é a equação da reta tangente. Só que esse exercício tem uma dificuldade adicional, que é, a gente não tem o ponto. A gente tem a informação de que a reta que a gente quer calcular, ela é paralela a essa reta y igual a 4x mais 3. E aí, como é que a gente faz? Senta e chora? Não, dá para a gente fazer. Tem que sempre lembrar o seguinte, em exercícios de reta tangente, o que nós queremos é achar o ponto. Uma vez que nós achamos o ponto, é receitinha de bolo, colocar o ponto nessa equação, só calculando quem é a f daquele ponto, a derivada daquele ponto e colocar aqui o valor daquele ponto. Então, nós vamos ver que, uma vez tendo o ponto, é bem facinho de calcular. Só que aqui, como é que nós vamos achar esse ponto? Nós vamos achar o seguinte. Ó, nós queremos a reta que é tangente ao gráfico dessa função x à quarta e ela é paralela a essa reta. Certo? Então, paralela a essa reta quer dizer o seguinte, que quando duas retas são paralelas é porque a inclinação delas é a mesma, né? Então, por exemplo, se eu estou com essa reta aqui, outra que é paralela é uma reta que tem a mesma inclinação que ela, certo? Então, aqui o paralela a gente pode colocar assim, tira isso e lê assim, e tem a mesma inclinação da. Então, em vez de paralela a, é determinar a reta que é tangente ao gráfico da função f de x igual a x à quarta e tem a mesma inclinação dessa reta. Mas a gente sabe, a inclinação é dado pelo número que acompanha o x. Então, nesse caso, a inclinação é 4. Certo? Então, nosso problema mudou de novo. Então, em vez de determinar a reta tangente ao gráfico da f paralela à reta y igual a 4x mais 3, nosso problema é determine a reta que é tangente ao gráfico da função f de x igual a x à quarta
e tem inclinação 4, certo? Então, é isso que nós queremos. Nós queremos determinar, vou apagar aqui. Então, só de pensar um pouquinho, nós já vimos que o nosso problema, que era esse, na verdade, é um problema que é o seguinte, ele é determinar a reta tangente ao gráfico dessa função e que tem inclinação 4, certo? Mas se nós olharmos na equação da reta tangente, o que está acompanhando o x, ó, é esse cara. Essa é a inclinação da reta tangente. Então, o que nós queremos? Nós queremos achar a reta onde esse cara aqui é 4, certo? Então, primeiro de tudo, a gente quer encontrar, vamos colocar aqui, o f' de x0 precisa ser 4. Certo? Então, o ponto onde nós vamos calcular a reta tangente tem que ser um ponto onde a inclinação dessa reta, que é a derivada da função no ponto x0, seja 4, que é a mesma inclinação dessa, e aí as retas vão ser paralelas. Certo? Mas a f nós sabemos quem é. A f é x à quarta, certo? Então, a derivada aqui, né? Se a f é x à quarta, quanto que é a derivada? Aqui vamos escrever f' de x. É derivar x à quarta, é fácil, né? Regra do tombo, cai o 4 e fica o expoente com um menos 1. Então, 4x, 4 menos 1, 3. Então, é esse cara aqui. Se nós colocarmos essa expressão para a derivada nessa equação aqui, o que a gente vai obter? Então, a derivada no ponto x0 é 4x0 ao cubo. E isso eu quero que seja 4. Que é a inclinação que eu tenho aqui. Certo? Bom, então a gente pode dividir por 4 os dois lados. Eu vou ficar com x0 ao cubo igual a 1. E o único número que é o cubo dá 1. É só tirar a raiz cúbica dos dois lados, né? Então eu vou ficar com x0 igual a 1. Bom, então nosso problema agora mudou. Encontrar a reta tangente ao gráfico de f no ponto onde o x0 aqui é 1. E é só a gente calcular. Bom, o x0 é 1. Quanto é o f do x0? Ou seja, quanto que é a função f calculada no 1? Bom, a função é x à quarta, né? Então, é 1 à quarta, que é 1. Já temos o x0, temos o f de x0 e sabemos que a derivada que nós já calculamos é 4. Então, agora é só colocar aqui na equação. Então, a equação é, vamos escrever de novo, f de x0, f' de x0, x menos x0, e o x0 nós encontramos 1. Então, aqui vai ficar y menos o f de 1 igual f' de 1 por x menos 1. E quanto é cada uma dessas coisas? O f de 1 calculado aqui, ó, é 1. Então, esse cara é 1. O f' de 1, bom, o 1 foi exatamente o ponto que nós calculamos para que a derivada seja 4. Então, esse cara é 4. Então, aqui saiu para a gente que y menos 1 é 4 que multiplica x menos 1. E agora é só a gente fazer a conta. Então, aqui vai sair y menos 1 igual a... Vou distribuir aqui, né? 4x menos... Distribuo aqui, 4. E esse 1 eu vou jogar para o lado de lá. Então, nós ficamos com y igual a 4x. Quando passa esse cara para lá, vai sair com mais 1. Menos 4 mais 1, menos 3. Certo? Então, aqui... Essa é a reta que nós estamos buscando, que é a reta que é tangente ao gráfico da função f de x igual a x à quarta e que é paralela à reta y igual a 4x mais 3. Veja, tem a mesma inclinação, 4 aqui e 4 aqui. O que acontece é que essa 4x mais 3 está um pouco mais para cima, então, enquanto essa 4x menos 3 está um pouco mais para baixo,
mas as duas são paralelas. Então, sempre lembrando, tá, pessoal? Exercícios de determinar a reta tangente, você tem que saber o ponto. Quando você não sabe o ponto, muito provavelmente as condições que o exercício está te dando são para encontrar aquele ponto. Nesse caso, a informação paralela à reta y igual a 4x mais 3 estava aí para que a gente consiga determinar quem é o ponto x0. Uma vez determinado o ponto x0, receitinha Ana Maria Braga mais você de bolo de colocar esses valores nessa fórmula aqui, que é a fórmula para a reta tangente ao gráfico de uma função em qualquer ponto. Certo? Se eu souber o x0, é só colocar aí que você resolve. Então, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e até o próximo.